Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então uma Najdorf jogada entre o Rubens e o Anish Giri. Essa partida é uma partida casual, jogada na rua mesmo, que eu vi no canal do Giri. E ela é muito interessante porque ele fala ali da armadilha que ele prega, e infelizmente o Rubens cai. Mas, de qualquer maneira, eu achei a partida bastante instrutiva pela maneira como ela se desenvolve. Então o Guiri tá de negras, vem E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E2. A linha posicional ou a linha Smyslov-Karpov da Siciliana Najdorf. E5, cavalo B3, lance teórico, muito tranquilo até aí. Bispo E7, roque, roque. E aqui o jogador de brancas já investiu um pouquinho de tempo. E ele joga rei H1. Rei H1. O que poderia fazer no lugar, pessoal? Talvez bispo E3. Ou A4. A4. Vamos ver aqui no que nós temos aqui no nosso opening book. Nós temos bispo E3. Nós temos torre E1. Nós temos A4 e o rei H1 como um lance normal, um lance tranquilo que dá para fazer na posição. Isso conforme a teoria, né? As negras jogam torre E8. E aqui é interessante que o Guiri diz que estava preparado. Então isso aqui é teoria para ele. O que o banco de dados aqui me deu? B5. B5, uma partida jogada em Tel Aviv 64. A3, bispo B7. Pessoal, as negras não têm dificuldade nesse tipo de posição. Bispo D3, estranho. Cavalo de BD7, F4, E por F4, bispo por F4. Cavalo E5, muito natural, coloca o cavalo numa posição bastante ativa. Bispo G5, torre C8, torre C1. Cavalo de FG4, bispo E7, dama E7, trocando o bispo mal das negras. E olha aí, as brancas ficaram com um bispo bem passivo em D3. Dama E1, dama G5, dama G3, dama E3, dama por dama, cavalo por dama, torre de F1. E as negras acabaram ganhando no lance 37. Dá para ver que elas têm uma posição mais fácil de jogar e peças mais ativas. Mas o que não foi a partida do Guiri, só para ilustrar. Ele jogou torre E8, veio F4, cavalo C6, resposta padrão. E aí nós temos bispo E3, que o Guiri interrogou. Claro, porque ele joga peão por e bispo por e as brancas perderam tempo. Essa que é a verdade. Que alternativas nós teríamos aqui para as brancas, pessoal? F5. F5. E aí nessa linha aqui, nós temos o que para as negras? As brancas estão mais ou menos fechando o cerco no flanco rei. Talvez venha G4, G5, que pode ser perigoso. Então tem que jogar o contra-ataque no flanco dama. B5, B5. Esse é o lance. A4, melhor resposta das brancas. B4, cavalo D5 e bispo B7 com bastante jogo pela frente. Ou joga A3 ali, poderia ser um lance mais refreado, digamos assim. Segue bispo B7, bispo E3. E aí o Guiri comenta D5 em algum momento, mas eu achei difícil achar o momento de colocar esse D5, porque aqui, por exemplo, é ruim. E o computador dá cavalo B8, com ideias de cavalo de BD7 e por aí vai. Então, pessoal, era F5, parece que F5 era bem melhor aqui na posição.
as brancas jogaram bispo E3. Então, pessoal, é interessante esse conceito aí. Tem a possibilidade de troca, né, de peões nessa casa. É a mesma coisa que o gambito da dama, né? Quando as brancas jogam bispo D3 e aí as negras, entre aspas, aceitam o gambito e as brancas perdem tempo com o bispo. Aqui é a mesma coisa. E para F4, bispo para F4. E aí o Guiri joga H6, se precavendo contra bispo G5. E vem dama D2. E aqui, pessoal, aqui eu queria que vocês dessem uma atenção para a posição. Quiz, negras jogam. Bom, pessoal, qual é o ponto aqui? Isso aqui eu acho muito importante. Quando as brancas montam a bateria na diagonal, aqui, já está muito claro o sacrifício em H6 e provavelmente a manobra com a torre, Rook Lift, torre F3, H3 e checkmate em H8. Então, bispo F8. Tá? Lance muito importante, bispo F8. Porque aí segura o defensor ali. Se vier sacrifício, agora ele é completamente inefetivo, porque nós vamos tomar com o peão de G e o peão está seguro. Abriu só a coluna G, que nós vamos usar a nosso favor com o bispo G7, rei H8 e torre G8. Então, dama D2, bispo F8, torre de A para D1. Olha aí, pessoal, 3 forças atacando em D6 contra 2 defendendo. E aí o bispo pode ficar um pouco sobrecarregado, né? Porque o papel dele mesmo é defender aqui. Então, negras jogam, pessoal. Quiz. Cavalo E5. Nós obstruímos a diagonal e colocamos o cavalo numa casa muito ativa. Se ele trocar, tudo bem, nós temos o par de bispo e o centro aberto. Claro que se ele trocar, nós vamos ter que tomar de torre nesse primeiro momento, porque senão a dama cai. Né? Então vamos só ilustrar aqui, ó, bispo por, se peão por, dama por, torre por, torre por. Aí as brancas estão com a partida ganha, né? Torre a mais. Então por isso torre, tem que ser de torre aqui, certo? Em um momento futuro, aí sim nós abriremos o centro com D5. Cavalo E5 aqui, as brancas jogam bispo G3. Não precisa, né? Não precisa. Qual é a sugestão aqui do computador? A sugestão do computador é dama E3 com jogo igualado. Dama E3 aqui, nesse caso, é importante. Vocês vão entender isso no fim, por que esse lance é importante. Voltando para a partida, bispo G3, pessoal. Agora, outro quiz. Negras jogam. Bom, por que eu considero esse momento importante? Porque, assim, não está nada muito definido. As negras têm um cavalo mais ativo, mas... como eu comecei a frase, não tem nada definido. Então as negras têm que começar um contra-ataque. B5, tá? Aqui é conceitual, é meio que conceitual. Numa posição assim, em que as brancas estão todas atrás da quarta linha, e ambos têm um peão isolado, mas ambos bem defendidos por ambos os times. Então aqui nós temos que começar um contra-ataque. Então é conceitual, B5. E conclui o nosso desenvolvimento de forma favorável. Veio A3, bispo B7. Então, bem lógico, uma jogada atrás da outra. Aqui, pessoal, o jogador das brancas faz um lance bastante passivo na nossa visão. Bispo D3. Mesmo tipo de jogada do adversário do Fischer, numa partida que a gente olhou semana passada no canal. Bispo D3... Quer dizer, você transformou esse bispo num peão grande. Qual é o lance aqui mais interessante? Dama D4. Tá? Centralizar a dama aí e tentar ativar mais as peças brancas. Se bem que não tá fácil das brancas acharem aí
linhas ativas. Mas o bispo E3 aqui, o bispo D3, agora permite que o Anish faça aí umas manobrinhas de contra-ataque. Ele começou com cavalo H5, tá? O computador dá aqui cavalo C4, mas era uma partida casual de blitz, certo? Por exemplo, dama C1, torre C8, o computador dá com vantagem negras. Cavalo H5. E aí, o que aconteceu? Brancas tomaram e o Anish tomou de torre. Poderia ter tomado de peão aqui? Poderia, porque o bispo obstruiu a coluna, né? Então. E aí veio cavalo D5. Esse cavalo assusta um pouco, pessoal. Quiz, negras jogam. Esse é fácil, pessoal. Só para reforçar. Cavalo atingiu D5, tira ele dali. Bispo por D5. E por D5, vantagem negras na posição. E aqui, negras jogam. Vamos fazer um quiz, tá? Depois eu explico o lance. Bom, tem dois lances candidatos aqui, pessoal. O computador da dama H4, já com essa ideia de um garfo em G3, porque o peão tá cravado, peão cravado, então peão por G3 é impossível e tá aí a ameaça, certo? E só para vocês terem uma ideia de como é perigoso esse tipo de posição, né? Joga o desafortunado torre G1, leva checkmate, então não é fácil, pessoal, xadrez não é um jogo fácil. Tá, dama H4, torre F3, seria uma defesa interessante, torre de A para E8 com um ataque. Tá? Mas o Guiri não jogou dama H4. Ele jogou dama B6. E aí ele coloca no vídeo assim, que ele já está preparando uma armadilha aqui. Vocês conseguem ver qual é a ideia? É parecida com o do lance dama H4. Vou explicar. Supondo que as brancas façam um lance nada, vamos ver aqui A4, por exemplo. Qual é a ideia? Dama B6 tira a casa de fuga do rei, G1. E aí vem cavalo G3 cheque, peão por e torre checkmate. Uma ideia tática, pessoal, um padrão. Isso é um padrão. Isso é um padrão tático muito recorrente. Então, por isso que eu gostei da partida. Eu acho essa partida, apesar do Guiri falar no vídeo que ele foi, entre aspas, sem vergonha, e é essa mesma palavra, shameless, né? Sem vergonha. Com esse lance, é um padrão tático recorrente e é didático, a gente aprende com isso. Então, dama B6. E aí o Rubens, que é um jogador amador, naturalmente, veio com o cavalo D4, que é um baita lance, pessoal. Baita lance, só que eu acho que ele não entendeu por que ele jogou isso. É isso que diferencia o amador do grande mestre, né? O grande mestre sabe o que está fazendo. O amador não sabe. Pergunta: podemos jogar dama por D4? Quiz. Resposta: não. Vem bispo H7 e perdemos a dama, pessoal. Então esse cavalo que veio para D4, ele é intocável. Cavalo D4. E aí o Guiri foi malandro aqui, pessoal. Ele continua com a ideia de sacrificar o cavalo em G3 para dar checkmate. Só que agora o cavalo obstruiu a grande diagonal e não pode ser tomado. Só que o jogador de brancas, ele viu que o cavalo não pode ser tomado, mas ele não sabe por que ele colocou o cavalo aqui. Esse que é o problema. Ele não sabe que o papel desse cavalo é justamente obstruir essa diagonal, o ataque da dama. E aí o Guiri faz um lance, pessoal, que eu vou agora sim fazer uma crítica. Vamos ver aqui. Ele jogou torre B8. Tá,
faz parte aí dele tentar fazer a armadilha dele funcionar. Mas aí qual é a minha crítica? A minha crítica é a seguinte, pessoal. E aí ele sacode a cabeça, faz que não. Por quê? Porque tem um garfo aí na posição. Tem um garfo. Qual é o garfo? Cavalo C6 ameaçando ambas as torres. E ele tá fazendo que não com a cabeça e tal. Que, né, o cara de brancas levou um tempo para entender por que ele estava fazendo que não com a cabeça e caiu e jogou cavalo C6. Por que o lance é feio? Porque assim, tá, ele tenta pregar uma armadilha que o cara de brancas caiu, tudo bem, mas é um lance assim, ó, aquilo é muito suspeito de armadilha. Por quê? Porque é um lance que não ajuda as negras. Quem que vai acreditar, por exemplo, torre B8, vamos dizer, vamos jogar um lance nada a ver aqui. Vamos ver o que, por exemplo. Tá, vamos jogar isso aqui, tá? Aonde que esse lance faria sentido na posição? Aonde, pessoal? Uma simplificação. Não tem nada a ver essa simplificação. Nem passei isso aqui no computador, tá? Pode ter erros aí, mas então assim, ó, se o cara vai pregar uma armadilha, eu acho que ele tem que fazer um lance que não seja tão suspeito de ser nada. Esse lance é nada. Torre B8 é nada. Se fosse, sei lá, torre para E8, que parece um lance mais ativo, né? Alguma coisa assim. Mas esse lance está muito na cara que é uma armadilha, que não leva a nenhum ganho. Porque, por exemplo, se o cara das brancas... Qual é o problema de fazer lances que levem a armadilhas? Tá? E isso é um ponto didático bem interessante. Você pode fazer esses lances? Pode, desde que eles façam sentido na posição. E o torre B8 não faz sentido na posição, porque a partir do momento que as brancas defendem a ameaça, o torre B8 foi inútil. E era melhor a torre estar em E8. Esse é o ponto. Mas infelizmente as brancas caíram com o cavalo C6, pessoal. E agora negras jogam e ganham. Quiz. Agora ficou fácil, né? Cavalo G3 e abandonou imediatamente com risadas, porque ele caiu na armadilha. Peão por cavalo, único, forçado, porque G1 está atacado pela dama, e torre H5, checkmate. Tá, mas a partida acabou aqui no cavalo G3. Vamos ver o que as brancas poderiam ter jogado ao invés do cavalo C6. Qual é o lance aqui, pessoal? G4. G4, certo? E praticamente resolveu. Certo? Vem cavalo F6. E agora sim, cavalo C6, ainda com uma posição com desenvolvimentos, porque o rei branco está muito exposto, apesar da vantagem material que ele vai conseguir agora. Eu até liguei o Stockfish aqui para ver. 1.20 a vantagem das brancas, certo? Vou tirar aqui o Stockfish. Então é isso, pessoal. Uma bela partida. Apesar aí da malandragem do Guiri e o jogador das brancas não ter visto aí o padrão, fica a aula para nós, porque é um padrão aí recorrente, certo? Qual é o detalhe? Em muitas sicilianas, as brancas avançam o peão de F e rocam no lado pequeno. Então, quando elas rocam no lado pequeno e avançam o peão de F, ao contrário de rocar no lado grande, bom, se rocar no lado grande, nós temos o contra-ataque com a coluna C, o B5, B4 e por aí vai. Mas rocando no lado pequeno, fica essa diagonal vulnerável. E muitas vezes a dama tá ali, tá em D8, vem para B6. Silenciosamente. E aí, deixa o resto acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir. Deixem sugestões aí na área de comentários. Bons jogos e até a próxima.